O que é o HIV? HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que ataca o sistema imunológico, cujo é responsável por defender o organismo de doenças. E quais são os sintomas? A infecção por HIV tem várias fases e, portanto, vários sintomas também. São eles a infecção aguda, que dura de 3 a 6 semanas e tem como sintomas principais a febre e o mal-estar, muitas vezes sendo confundidos com os sintomas da gripe e, portanto, passando despercebidos da maioria das pessoas. Na fase assintomática, o corpo reage ao vírus e os sintomas cessam. Ela pode durar vários anos. E após isso, parte para a fase sintomática inicial, onde o organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns, devido aos constantes ataques dos vírus. Um dos principais indicativos é a alta diminuição dos glóbulos brancos e os sintomas principais são febre, diarreia, suores noturnos e o emagrecimento excessivo. E finalmente, o estado mais avançado, a AIDS. Nela, o sistema imunológico está extremamente enfraquecido e a pessoa pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Lembrando que os casos de morte ligados à AIDS não são causados diretamente pela doença, mas sim devido a outras enfermidades chamadas de doenças oportunistas, que levam o indivíduo ao óbito por seu sistema imunológico estar extremamente enfraquecido. É importante ressaltar que HIV não é a mesma coisa que AIDS. A AIDS é uma doença crônica que pode ser potencialmente fatal. Ela acontece quando a pessoa infectada pelo HIV vai tendo seu sistema imunológico danificado pelo vírus, interferindo na habilidade do organismo de lutar contra os invasores que causam a doença, além de deixar a pessoa suscetível a infecções oportunistas. O HIV é transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, isto é, sem o uso do preservativo. Pode ser vaginal, oral ou anal. Também é transmitido por compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas com sangue. Outras vias de transmissão são por transfusão de sangue, porém é muito raro, uma vez que a testagem do banco de sangue é eficiente e a vertical, que é a transmissão do vírus da mãe para o filho na gestação, amamentação e principalmente no momento do parto, pode ser prevenido com o tratamento adequado da gestante e do recém-nascido. Antigamente, receber a notícia de uma infecção por HIV era como assinar uma sentença de morte. Hoje, contudo, apesar de ainda não se ter descoberto a cura para a infecção, este quadro mudou. Atualmente, existem medicamentos antirretrovirais que são coquetéis anti-AIDS que aumentam a sobrevida dos soropositivos. Mas é fundamental seguir todas as recomendações médicas e tomar os medicamentos conforme a prescrição. Caso o paciente não faça o tratamento conforme recomendado, ele pode acabar tornando o vírus mais resistente antes do tempo, dificultando o tratamento e prejudicando a sua saúde no geral. O diagnóstico é feito geralmente através de testes que identificam o vírus no sangue ou na saliva. Existem 4 tipos de testes para identificar o vírus em uma pessoa. O primeiro é o convencional. Ele foi o primeiro teste a ser elaborado e se chama ensaio imunoenzimático, ou ELISA. Nele, os médicos colhem uma amostra de sangue e procuram por anticorpos contra o vírus. Se for mostrado que existem anticorpos, é preciso que o paciente faça outro teste, chamado teste confirmatório. Nele, os profissionais buscam por fragmentos de HIV na corrente sanguínea do paciente. Há também o teste rápido, que funciona da mesma maneira do teste convencional, mas o resultado sai no mesmo dia, geralmente entre 30 minutos e 2 horas após a realização do exame. O teste mais novo é o de fluido oral, onde se retira uma amostra de saliva com a haste coletora e, como teste rápido, o resultado sai em até 30 minutos. Também há testes que são feitos para verificar em qual estágio da doença a pessoa está. Eles podem ser feitos pela contagem de células CD4, que são um tipo de glóbulo branco que é característico do vírus HIV destruir. Em uma pessoa sem o vírus, a contagem dessa célula pode variar entre 500 e 1000, mas em uma pessoa que já desenvolveu a AIDS é menor que 200. Atualmente, a tendência é de tratar todos os pacientes com HIV, com o objetivo de reduzir a transmissão e melhorar a evolução clínica das pessoas portadoras do HIV. Há várias medicações disponíveis e o tratamento é sempre combinado com pelo menos 3 drogas. Há um consenso brasileiro de tratamento de HIV do Ministério da Saúde que visa uniformizar as formas de tratar.
A medicação de primeira escolha hoje está disponível em um único comprimido. É a combinação de lamivudina, tenofovir e efavirenze. No caso de contraindicação, efeitos adversos ou resistência, temos opções de outros antirretrovirais que deverão ser individualizados para cada paciente. A indicação de qual esquema de tratamento deve ser utilizado é passada pelo médico. O importante é que, uma vez iniciado o tratamento, o paciente deve estar ciente de que ele não deve ser interrompido sem motivo e que as medicações devem ser tomadas todos os dias e nos intervalos prescritos. Quando utilizado de maneira irregular, o tratamento pode falhar por surgimento de vírus resistentes. Os medicamentos agem em diferentes partes do ciclo de multiplicação do HIV dentro do organismo, evitando a formação de novos vírus e a destruição das células de defesa.